turminha! Como vocês estão? Estamos iniciando mais uma semana, né? Que seja uma semana bem abençoada para todos nós, uma semana bem produtiva, né? E hoje vamos começar com a nossa aulinha de história, né? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos fazer a correção do exercício que eu passei na última aula, das páginas 27 a 29 do livro Lição de Casa, ok? E depois nós vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos sobre os povos antigos, o comércio, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula. Nessa aula de hoje, vocês vão precisar do livro de história, do livro Lição de Casa de História, da agenda escolar e do estojo, ok? Então vamos começar? Vamos corrigir a página 27? A questão 1 diz assim: entre as cidades mais antigas do mundo estão as da Mesopotâmia. Caracterize o clima e a vegetação dessa região. Então, lá no nosso livro, né, quando nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, ele fala que na Mesopotâmia há poucas áreas com vegetação, o clima é quente e seco durante a maior parte do ano, né? Na letra B, qual foi a importância dos rios para o desenvolvimento das cidades na Mesopotâmia? Então, as águas dos rios, elas serviram à prática da agricultura e do pastoreio, né? E aí foi ajudando no desenvolvimento da cidade. Na página 28, a questão 2 diz assim: complete a frase utilizando as palavras do quadro abaixo. Lagash, 4.000 anos antes de Cristo, Ur, Uruk, Sumério e Eridu. Então, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, o povo sumério estabeleceu-se no sul da Mesopotâmia e lá formou importantes cidades, como, por exemplo, Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Ok? A questão 3 diz assim: por que as cidades mesopotâmicas são chamadas cidades-estados? Então, elas recebem esse nome porque cada cidade tinha um governo próprio, né? Elas eram independentes entre si. Por isso, elas recebem o nome de cidades-estado. Questão 4. Quem governava as cidades mesopotâmicas e de onde? Então, cada cidade, né, era governada por um rei. E ele governava a partir de um palácio. Ok? E aí, na questão 5, pede para a gente associar as colunas, né? Economia, sociedade, política e religião. Então, a economia na cidade mesopotâmica era o quê? A agricultura, pastoreio, artesanato e o comércio. A sociedade era formada pelos agricultores, os pastores, os artesãos e os comerciantes. Na política, o governo era exercido por um rei a partir do palácio. E na religião, os templos e zigurates, né? No nosso livro fala que os templos religiosos eram administrados pelos sacerdotes e o zigurate, ele era um monumento religioso na forma de pirâmide. Então, a religião representada pelos templos e zigurates. Confiram no livro de vocês se está tudo certinho. Na página 29, a questão 6 diz assim: hoje, o comércio é monetarizado, ou seja, envolve o uso de moedas ou papel-moeda, dinheiro, né? E nos primeiros tempos, como era feito o comércio? Assim que o comércio surgiu, né? Ele era feito na base de trocas. As trocas eram diretas, troca de um produto por outro, que a gente chama de escambo, ok? E aí a questão 7, complete as frases sobre o comércio feito por povos antigos. Os habitantes das cidades mesopotâmicas percorriam grandes distâncias por terra para levar e trazer produtos, levavam para outras regiões cereais, lã e tecidos, e na volta traziam da Ásia Menor a madeira, cedro e cipreste, e do Egito os metais, ouro e prata, e da Índia artigos de luxo, marfim e pérolas. B. Os antigos egípcios usaram intensamente o transporte
fluvial. Em barcos graciosos, levavam e traziam pedras para construções, alimentos, tecidos, joias e artesanato em madeira, marfim, couro e metal, que eram comercializados em vilas e cidades do Antigo Egito. Usavam velas para contar com a ajuda dos ventos favoráveis e também remos, sempre que necessário. E a letra C. Os fenícios usavam intensamente as rotas marítimas. A carência de terras férteis e a existência de bons portos naturais estimularam os fenícios a se dedicarem desde cedo ao comércio marítimo. Aos poucos, desenvolveram intenso comércio com outros povos. Eles comerciavam tanto aquilo que produziam, como azeite, cereais, toras de cedro, joias e tecidos de algodão, quanto produtos de outros povos, como o papiro, que eles compravam dos egípcios e vendiam para os gregos. Então, confiram se está tudo certinho no livro de vocês. Coloquem C.C na correção, tá bom? Turminha, agora a gente vai relembrar um pouquinho o que nós viemos estudando em nossas últimas aulas. Nós estudamos sobre as cidades do presente e do passado, as cidades de hoje, as cidades do passado e os povos antigos e o comércio. Então, nós vamos agora relembrar um pouquinho isso que nós estudamos. Vamos lá? Bom, então nós estudamos sobre as cidades de hoje. As características são a grande concentração de pessoas, a variedade de serviços, como por exemplo escolas, hospitais, lojas. As cidades elas têm uma prefeitura, que é a sede do governo, e as cidades de hoje elas sofrem com alguns problemas também, como por exemplo alagamentos, congestionamento, a violência. Nós estudamos também sobre as cidades do passado. Nós vimos que as cidades da Mesopotâmia, elas estão entre as mais antigas do mundo. A Mesopotâmia é cortada pelos rios Tigre e Eufrates. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, justamente porque a Mesopotâmia fica aí entre o rio Tigre e Eufrates. E os rios, eles forneciam água para as pessoas e animais, e também serviam de transporte, tanto para as pessoas como transporte de mercadorias. As cidades mesopotâmicas tinham um governo próprio, e a essas cidades nós damos o nome de cidades-estado. E cada uma dessas cidades-estado era governada por um rei, e ele governava de um palácio. O palácio, né, de onde o rei governava, ele era centro de poder e de riqueza. A economia na Mesopotâmia, ela girava em torno da agricultura, do pastoreio, do artesanato e do comércio. O excesso de produção fez surgir o comércio, né? As pessoas passaram a produzir muito, produziam mais do que o necessário, então daí tem-se início o comércio. Inicialmente o comércio ele era realizado com o escambo. O que era o escambo? A troca de um produto por outro, né? Trocava um produto que eu tinha em excesso por um produto que eu não tinha e precisava. E aí nós estudamos também, né, sobre o comércio mesopotâmico, fenício e egípcio. No comércio mesopotâmico, os pastores trocavam produtos com os agricultores. Existia o comércio interno e o comércio externo. O comércio interno era aquele comércio entre a área rural e a área urbana de uma cidade. E o comércio externo era o comércio entre as cidades, né? O povo mesopotâmico, eles faziam comércio também com outras cidades e outros povos. Esse era o comércio externo. E aí, alguns produtos que os povos mesopotâmicos levavam, né, quando faziam comércio externo. Por exemplo, cereais, lã, tecidos. E eles traziam também alguns produtos, como, por exemplo, madeira, granito, cobre, artigos de luxo. E o povo mesopotâmico, eles percorriam grandes distâncias por terra para poder levar e trazer os seus produtos. Então, no comércio egípcio, os povos usavam bastante o transporte fluvial.
né, o transporte por meio de rios. Pelo rio Nilo, eles transportavam pessoas e também mercadorias. Comercializavam pedras, joias, alimentos, tecidos, artesanato em marfim, couro e metal. Eles levavam esses produtos e traziam em barcos, né, trafegando pelo rio Nilo. E realizavam esse comércio entre as vilas e cidades do Antigo Egito. Esses produtos que eles traziam de outros povos ia ser comercializado ali, no Antigo Egito. No comércio fenício, eles usavam bastante as rotas marítimas. Eles desenvolveram o comércio intenso entre outros povos. Comercializavam tanto os produtos que eles produziam, como azeite, cereais, toras de cedro, joias, tecidos, como também comercializavam produtos de outros povos, como por exemplo o papiro, que eles compravam dos egípcios e vendiam para os gregos. E o comércio fenício, né, o povo fenício chegou a controlar o comércio pelo mar Mediterrâneo. Boa parte desse comércio pelo mar Mediterrâneo eles chegaram a controlar. Turminha, agora nós vamos fazer juntos as páginas 57 e 58, tá bom? Porta para leitura e escrita. Leia o texto a seguir com atenção. Mercadorias que serviram como moeda. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos, assumiram a função de moeda. O gado, principalmente o bovino, foi dos mais utilizados. Apresentava vantagens de locomoção própria, reprodução e prestação de serviços. O sal foi outra moeda mercadoria, de difícil obtenção. Era muito utilizado na conservação de alimentos. Até hoje, empregamos palavras como pecúlio, dinheiro acumulado, derivadas da palavra latina pecus, que significa gado. Da mesma forma, a palavra salário tem como origem a utilização do sal em Roma para o pagamento de serviços prestados. Questão 1. Qual é o assunto do texto? Sobre o que o texto fala, galerinha? Anotem aí no livro de vocês. Então, o texto, ele fala sobre as moedas mercadoria, que era o quê? Os produtos que tinham muita procura e serviam como moeda, né? Então, vamos anotar sobre o que o texto fala. O texto fala sobre mercadorias que tinham muita procura e por isso serviam como moeda. Ok? A questão 2 diz assim: por que o gado foi uma mercadoria muito usada como moeda? Então, aqui no texto fala, né? O gado, principalmente o bovino, foi dos mais utilizados porque ele apresentava vantagens de locomoção própria, né? Ele podia se locomover sozinho, reprodução e prestação de serviços, né? Por exemplo, o gado ele poderia servir para puxar carros, para transportar produtos, para transportar pessoas, né? Então, vamos colocar aqui.
porque o gado podia se locomover sozinho, podia reproduzir, né? E também na prestação de serviços. E servir não, né? E para a prestação de serviços. Vamos colocar aqui o exemplo. Transportar pessoas e mercadorias. Ok? Na questão 3, diz assim: consulte o dicionário e copie o significado da palavra salário que mais se ajusta ao empregado no texto. Então, vamos lá. Pesquisem no dicionário de vocês o que significa a palavra salário. E você vai registrar apenas aquela palavra que se ajusta aí ao contexto, né, do texto. Pausa um pouquinho o vídeo enquanto você procura, depois você volta a assistir. Bom, aqui no texto a palavra salário, ela pode ter aqui o significado de recompensa de serviços. A pessoa faz um serviço e vai receber a recompensa, ok? Galerinha, vamos fazer agora a página 58. As cidades brasileiras e seus problemas. As imagens mostram graves problemas atuais de duas cidades brasileiras, Porto Alegre e Salvador. Aqui, nós vemos a imagem de uma rua alagada em consequência das chuvas em Porto Alegre, do ano de 2014. E aqui nessa segunda imagem, o trânsito intenso na cidade de Salvador, em 2013, né? A questão 1 fala assim: quais dos problemas a seguir atingem mais o município onde está a sua escola? Então, qual desses problemas aqui você acha que atinge mais o município onde está a nossa escola? Falta de postos de saúde, preços elevados das passagens dos transportes coletivos, falta de coleta de lixo, existência de esgoto a céu aberto, enchentes, violência nas ruas, trânsito congestionado ou poluição dos rios? Quais desses problemas vocês acham aí que tem mais aí no município onde nossa escola fica? Nossa escola fica, né, na Asa Norte, né? Ó, um problema que eu acho que existe bastante, o trânsito congestionado, né? O engarrafamento, que é bem grande. Outro problema que pode ser preço elevado das passagens, dos transportes coletivos. Aí você marca mais o que você acha que são problemas na Asa Norte, onde está a nossa escola. Na questão 2, diz assim: quais desses problemas você considera mais grave? Aponte 2 e justifique suas escolhas. De todos esses problemas que estão aqui na questão 1, qual que você considera mais grave? A falta de posto de saúde? É o preço elevado da passagem? A falta de coleta de lixo? Existência de esgoto a céu aberto? Enchentes? Violência nas ruas? Trânsito congestionado? Poluição dos rios? Você vai anotar aí na questão 2 dois problemas que você acha que são mais graves e vai justificar a sua escolha, falando por que você considera esses problemas graves. E aí você vai pensar na questão 3, o que poderia ser feito para resolver esses problemas, ok? Então, pausa um pouquinho o vídeo enquanto você responde, tá bom?
Turminha, agora anotem na agenda escolar de vocês a tarefa que vocês irão realizar. Registrar no caderno as informações apresentadas nos quadros anteriores, hora de organizar o que estudamos. Eu vou disponibilizar os esquemas, tá bom? Para vocês copiarem na aba Arquivos da disciplina em material de aula. Lembre-se da organização do caderno, fazer margem, cabeçalho e colocar o tema, cidades do presente e do passado, ok? E realizar as páginas 59 a 61 do livro de História, tá bom? Bom, turminha, nossa aula de hoje fica por aqui. Nos vemos em nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijão para vocês.